No Saber Direito desta semana, a professora Elaine Portela apresenta o curso de Direito Imobiliário Extrajudicial. As aulas trazem a origem da propriedade no Brasil, noções básicas do direito imobiliário, tipos e funções dos cartórios, plataformas digitais e ferramentas jurídicas extrajudiciais. No ar, aula 4. Bem-vindo ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Elaine Portela, sou advogada e imobiliarista e essa semana nós estamos trazendo aqui um conteúdo exclusivo e especial para você sobre direito imobiliário extrajudicial. Nas primeiras aulas, nós demos algumas informações e noções básicas sobre como atuar na área do direito imobiliário extrajudicial. Se você não acompanhou as aulas iniciais, eu convido vocês para que vocês vão até a primeira aula, a segunda e a terceira e assistam e vejam todo o conteúdo que nós trouxemos aqui nesse longo desses dias para que vocês possam estar aí se familiarizando com o direito extrajudicial e também conhecendo aí uma matéria que a gente não dá em nenhuma faculdade. Mas antes de eu entrar no assunto da próxima aula, que eu vou estar aqui trazendo uma cereja do bolo para vocês, eu gostaria de me apresentar para quem não me conhece. Eu, no caso, sou advogada imobiliarista e atuo há 20 anos com a área de regularização imobiliária. Mas não foi sempre que eu fui advogada. Inicialmente, eu trabalhava com a regularização imobiliária antes mesmo de ser advogada. E vi, nesse nicho do direito que é totalmente inexplorado, poucas pessoas têm esse conhecimento que nós estamos transmitindo aqui, vi a grande oportunidade da minha vida em transformar a grande demanda que hoje necessita de profissionais capacitados num grande negócio para o meu escritório. Na faculdade, a gente aprende muito a litigar, a entrar com processos judiciais, mas pouco se fala no direito extrajudicial. E te digo, quem hoje tem essas informações e esse conhecimento pode ter a grande virada da sua vida, porque, afinal de contas, você consegue entregar para o seu cliente um resultado muito mais rápido e assim você consegue também ter resultados mais rápidos em relação à sua atuação como advogado. Bem, nas últimas aulas, nós falamos sobre a questão do direito registral no Brasil. Nós falamos da transição entre o sistema das transcrições e os sistemas das matrículas que são utilizadas atualmente no sistema registral brasileiro. Foi também falado um pouquinho sobre as questões dos tipos de cartórios, como você utilizar eles como uma extensão do seu escritório, quais são as funções desses cartórios e o que você pode fazer em cada um deles. Nessa aula de hoje, eu vou dar um plus a mais. Eu vou passar para vocês como vocês podem também, além de utilizar esses cartórios, integralizar todos eles no seu escritório. Isso mesmo. Hoje o meu escritório, ele é cadastrado e conectado com todos os cartórios do Brasil. E assim, eu consigo atender clientes em qualquer região do Brasil, até mesmo fora do país. Pois bem, em 2001, nós tivemos uma medida provisória que foi a 22.000, dígito 2, que implementou a questão das assinaturas digitais e também dos documentos digitais. Mas essa medida, apesar de ser de 2001, na prática, ela se tornou uma normativa morta praticamente, né? Porque ninguém falava em documentos digitais, assinaturas digitais. E por muitos anos, apesar de existir essa medida provisória, a gente não tinha esse costume de ter documentos aí que fossem assinados de forma digitais. Infelizmente, nós passamos por um momento histórico tenebroso. O momento da pandemia Covid-19. Foi um momento da história que, sinceramente, quem viveu
não imaginava o que a gente iria passar por tantas situações como foi com a Covid-19. Infelizmente, perdemos várias pessoas nesse processo, mas se a gente pode dizer que teve alguma situação benéfica nesse tenebroso acontecimento, foi a questão de que se começou a ter a necessidade de continuar acontecendo os negócios jurídicos e a vida de uma forma geral. Mas como ter essas transações e também continuar tentando fazer os processos judiciais? Foi aí que a gente começou a ver um monte de normativas e procedimentos, inclusive publicados pelo CNJ, para que possibilitasse que nós, como advogados, continuássemos, então, trabalhando e podendo exercer a nossa profissão através das situações digitais, das negociações digitais. Pois bem, nesse processo que nós tivemos, a gente começou a ver a necessidade de que a gente tinha que ter uma segurança jurídica para que as pessoas continuassem fazendo as suas transações de negócio, continuassem também fazendo os seus processos de trabalho de uma forma segura. E aí veio vários normativos, provimento 100 do CNJ, que foi inclusive implementado aí o sistema de registros digitais. Hoje, esses sistemas, inclusive, existem novas normativas, como o provimento 149 do CNJ, que regulamenta toda a parte das transações que são feitas pelas vias digitais. Pessoal, nesse processo que nós tivemos que nos adaptar a entrar na era digital, a poder exercer a nossa profissão na era digital. Nós, como advogados, já estávamos um pouco acostumados a peticionar nossos processos através dos sistemas da justiça, PJE, PROC, vários sistemas que nós temos pelo Brasil. Mas a gente não tinha o costume de como dar segurança jurídica para que o nosso cliente, por exemplo, pudesse fazer uma transação imobiliária através de uma assinatura digital. Foi assim que, dentro desse período que a gente passou, foi criado algumas plataformas digitais desses cartórios, que eu já coloquei até aqui bem detalhado qual a função de cada um deles, para que a gente continuasse trabalhando e pudesse também exercer ali os serviços, desfrutar dos serviços dos cartórios, mas sem a necessidade de estar indo presencialmente nesses cartórios. Como vocês podem ter lembrança, nas aulas anteriores, eu falei que o grande aliado do meu escritório hoje é o cartório de tabelionato de notas. Nesse cartório, é possível, por exemplo, que a gente faça escrituras públicas, testamentos, reconhecimento de firma, autenticações, atas notariais, procurações, dentre outros atos que são lavrados pelo tabelião. Mas como atuar nesses cartórios de uma forma que eu não precise estar presente? E foi assim que nasceu a plataforma do e-notariado, que o site é www.enotariado.org.br. Nessa plataforma digital, todos os cartórios que são de tabelionato de notas estão ali interligados. Ou seja, a partir da criação desse cartório, dessa plataforma, é possível que eu, estando aqui em São Paulo, possa assessorar uma cliente que esteja fazendo um processo de divórcio. E muito mais, assim, a gente sabe que tem situações que as pessoas, nesse caso especificamente de um divórcio, tem horas que as partes não querem se encontrar pessoalmente. Então, você pode, por exemplo, utilizar a plataforma do e-notariado para fazer o processo da lavratura da escritura, onde as partes, cada um está no seu devido lugar,
e a gente ter a segurança jurídica em relação àquele ato. E eu vou falar um pouquinho sobre essa plataforma do e-notariado. Para você poder, primeiramente, utilizar a plataforma, é necessário que você esteja cadastrado nessa plataforma. Então, já aproveita, após assistir essa aula, eu vou colocar aqui todas as plataformas que hoje eu utilizo no meu escritório. Já aproveita e já se cadastra em todas elas, porque eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de água na sua profissão. Nessa plataforma do e-notariado, você pode, no caso, fazer um cadastramento e também fazer o seu cadastro da sua assinatura no e-notas, que é um procedimento que hoje você pode ir em qualquer cartório do Brasil. Você solicita o cadastramento da sua assinatura digital nessa plataforma do e-notas e a partir desse momento você pode assinar qualquer ato eletrônico sem necessidade de comparecer presencialmente no cartório de notas. Essa plataforma do e-notariado me possibilitou, no meu escritório, quebrar as fronteiras territoriais. Hoje, através dessa plataforma, eu consigo atender clientes em todo o Brasil. Pois, para isso, basta que o cliente esteja num local que tenha acesso à internet. Isso possibilitou também que eu tivesse clientes fora do Brasil. Hoje eu tenho clientes que moram nos Estados Unidos, na Alemanha, Espanha, Suíça, Austrália e entre outros países que tem também lá no escritório. E eu atendo esses clientes sem necessidade que eles compareçam até o local, sem necessidade de ter o cliente presencialmente. Vocês percebem que isso é um divisor de águas em sua atuação como advogado? O que eu quero trazer para vocês hoje aqui é a prática, a vida como ela é e o que você pode utilizar para implementar na sua carreira profissional para destravar e também quebrar todas as barreiras territoriais. Pois bem, nessa plataforma do e-notariados, ela é vinculada diretamente com o cartório de tabelionato de notas. Então, nela você pode fazer uma lavratura de uma escritura pública, fazer um divórcio, fazer um processo de uma ata notarial, pode também fazer um processo de uma procuração, entre outras coisas. E, mais novidade ainda, você também pode reconhecer firma de uma assinatura digital através do processo do e-notariado. E aí, o que eu preciso, Elaine, para poder fazer um processo de uma lavratura de um documento público através do e-notas, do e-notariado? Primeiramente, como eu falei, se você não tem uma assinatura, que é uma assinatura qualificada, que a gente chama aquela assinatura que tem uma força de segurança, e aí eu vou falar um pouquinho também sobre a questão das assinaturas digitais, você pode ir até um cartório de notas, levando a sua documentação, ou até mesmo se cadastrar na plataforma do e-notariado e solicitar que seja feito o cadastramento da sua assinatura digital. Nesse momento, vai ser criado aí uma assinatura que lhe dê força para saber que você é você que está assinando. E essa assinatura é a mesma coisa como se você fosse até um tabelião assinar de forma manuscrita. E aí, prof? Quer dizer que então todas as assinaturas digitais que existem podem ser qualificadas, podem ser cadastradas no e-notariado? Não, não é bem assim. No processo das assinaturas digitais, nós temos diversos tipos de assinatura, que é a assinatura simples, avançada e qualificada. Qual é a diferença? Existem várias plataformas hoje que são assinadores digitais, que você tem ali, por exemplo, o Box, D4 Sign, tem várias plataformas que existem por aí. Nesse caso especificamente, quando você cadastra um documento nessas plataformas e a pessoa assina, recebe o documento no e-mail dela e assina,
aquele tipo de assinatura não é uma assinatura qualificada. O que quer dizer isso? É uma assinatura que, porventura, não tem uma força de uma segurança pública como uma assinatura que é feita pela plataforma do e-notariado. Então, para esses tipos de documentos, quer dizer que ele não tem validade jurídica? Não é bem assim. Mas quer dizer que aquele documento que foi assinado sem o rigor de uma assinatura qualificada, ele não é um documento que tem uma força, como se fosse um documento assinado num tabelião. Então, nesse caso específico, a gente chama essas assinaturas de assinaturas simples. Você vai utilizar esses tipos de documentos para documentos que você não precisa ter uma grande segurança, um contrato de serviço. São os documentos que você vai ter ali a validade jurídica, mas não tem aquela necessidade, aquele rigor, aquela formalidade. Diferente, por exemplo, de uma transferência de uma propriedade. Você entende que transferir uma propriedade, que é uma casa, um imóvel, ela precisa de uma segurança jurídica maior? Ela precisa saber que, de fato, aquela pessoa que está assinando aquele documento público é a pessoa legítima para assinar? Então, nesses casos específicos, você vai ter um tipo de segurança jurídica que a assinatura ela vai ter que passar por um processo aí de uma qualificação, mais robusta, com mais segurança jurídica. E dentro desses processos, a gente tem aí as assinaturas que são feitas através de certificadoras do ICP Brasil, que é um certificado. Nós, como advogados, temos nosso token, onde a gente assina nossos protocolos, que ali é um token que está dentro desse tipo de procedimento de ICP Brasil. E para as pessoas que não têm esse token, não têm esse certificado digital, ela pode ou fazer um certificado digital, que também é possível você fazer, tem várias certificadoras que fazem esse certificado, ou, no caso, fazer um processo de cadastramento nesse sistema da plataforma do e-notariado. Então, essa plataforma do e-notariado, ela vai lhe dar liberdade. Liberdade de atuação em diversas áreas, em diversas regiões. Hoje eu atendo clientes em todo o Brasil, sem precisar sair do meu escritório. E ainda tenho a grande, facilidade até de viajar, porque eu não deixo de estar atendendo meu cliente, nem mesmo quando eu estou em trânsito. Pois, através dessas plataformas, você consegue fazer a sua prestação de serviço tranquilamente e seu cliente também vai ter toda a segurança jurídica para poder fazer os seus processos através desse sistema do e-notariado. Bom, a outra plataforma que eu gostaria de passar aqui para vocês é com relação à plataforma dos cartórios de registro de imóveis. Bom, pessoal, vocês recordam que eu falei desde o início que uma coisa é você lavrar uma escritura pública, mas que de fato a pessoa só vai ter a propriedade transferida a partir do momento que é feito o registro dessa propriedade no cartório de registro de imóveis. E aí vem a grande sacada. Antigamente, o que acontecia? Para que eu pudesse atuar, em outras cidades, eu precisava, por exemplo, contratar um despachante para poder ingressar com meu título em uma cidade que eu não era a minha circunscrição. Então, por exemplo, eu sou de Salvador, fiz uma escritura pública de um imóvel, de uma compra e venda na cidade de São Paulo e precisava registrar essa escritura pública. Então, o que eu precisava fazer antigamente? Eu lavrava a escritura, tinha que encontrar um despachante na cidade de São Paulo, encaminhava essa escritura pública para o despachante via Sedex, o despachante pegava a escritura, levava no cartório de registro de imóveis, dava entrada no protocolo, finalizava o processo de registro, tirava do protocolo e devolvia de novo via Sedex para que eu pudesse receber essa escritura registrada.
olha o trabalho, olha o tempo, olha a questão do custo. Você tinha que pagar, às vezes, né, esse deslocamento, Sedex, despachante, Sedex vai, Sedex vem. Eu mesmo, pessoal, trabalhei com alguns bancos de financiamento, que eu prestava serviço a algumas incorporadoras, e me lembro que na época, antigo HSBC, eu precisava muitas vezes levar o contrato para ser assinado pelo responsável daquele banco aqui em São Paulo, porque as centrais dessas empresas normalmente ficavam aqui em São Paulo. Então, o cliente assinava lá em Salvador, tinha que voltar esse documento aqui para São Paulo, para poder assinar, o procurador assinar, devolvia para Salvador para eu levar para registrar o contrato de financiamento, registrava esse contrato lá em Salvador e voltava esse contrato para o Banco HSBC, que era aqui em São Paulo, para poder fazer a liberação do dinheiro referente àquela negociação. Esse procedimento, o cliente muitas vezes ficava aguardando, né? Quem vendia o imóvel ficava aguardando dias, às vezes 30 dias, para poder receber o dinheiro dentro dessa operação. Hoje, a gente pode fazer esse procedimento por um clique. Você pode, por exemplo, utilizar todo o sistema, tudo que você pode fazer de forma presencial, você pode fazer hoje através da plataforma dos cartórios de registro de imóveis, que é registrosdeimóveis.org.br. Nessa plataforma também você vai se cadastrar para que você possa ter acesso aí a protocolar todos os documentos de forma célere e interligados em todos os cartórios de registro de imóveis do Brasil. Observe que hoje eu posso atuar de forma automática, simultânea, em diversos cartórios de registro de imóveis do país. É ou não é uma grande facilidade? E tem pessoas que não utilizam essas plataformas porque não têm conhecimento. Então, hoje, quando você precisa, por exemplo, fazer uma regularização imobiliária, fazer um processo de registro de uma escritura pública, fazer um processo de uma liberação de registros de um financiamento, fazer uma averbação de uma construção, você não precisa mais ir até o cartório. Você pode, através daí onde você está, do seu computador, fazer todo o processo de ingresso dos protocolos e registrar sem necessidade de fazer um procedimento presencial. Mas para isso existem algumas técnicas. Você precisa ter conhecimento em relação a como também protocolar esses documentos. E é por isso que eu quero trazer para vocês aqui, nesses momentos que estamos juntos, a minha prática jurídica, para que vocês possam aí estar desbravando esse mundo do extrajudicial. Para que vocês possam ingressar com o processo de registro ou averbação na plataforma do cartório de registro de imóveis, você precisa que os documentos sejam produzidos de forma nato digitais ou digitalizados na forma correta que está lá regulamentada, inclusive pela última normativa técnica de número 2, que foi publicada agora em 11 de outubro de 2024. Mas o que é isso? É muita informação. Vou tentar resumir de uma forma que não fique também aqui com muito juridiquês. Esse não é o meu objetivo. Então, vamos lá. Deixa eu tentar passar para vocês uma forma prática. Os documentos nato digitais são aqueles documentos que nascem de forma digital. Então, é aquele documento, por exemplo, como eu falei lá atrás, dos documentos que são lavrados, né, através da plataforma e-notariado, significa que ninguém foi presencialmente no cartório de notas. Ou, se foi uma parte, mas ele foi produzido de forma nato digital. Quando as partes assinam o documento através da escritura digital, né, através do e-notariado, o tabelião, na hora que encerra a escritura, ele lavra um translado,
daquele documento, dizendo que aquele documento foi produzido de forma nato digital. E aí, esse documento que foi produzido sem que as pessoas assinassem, ele vem através de um arquivo digital. Então, você pega aquele arquivo digital e vai até o registradores de imóveis, a plataforma de registradores de imóveis, e faz, no caso, o protocolo de forma totalmente digital. Nesse caso específico, basta isso. Basta que você ingresse com esse documento nessa forma e assim você vai dar continuidade com relação à questão do seu registro e da sua escritura que foi produzida pelo e-notariado. Mas tem aqueles documentos, por exemplo, que a pessoa assinou. É um documento físico. É um documento que você, no caso, tem ali de forma manual. Nesses casos específicos, existe um procedimento, uma norma técnica, que é essa norma que eu acabei de falar, que inclusive foi publicada recentemente, a norma técnica de número 2 do CNJ da ONR, que fala justamente que você precisa, nesse caso desses documentos, digitalizar eles através de PDF-A e fazer a assinatura desses documentos validando a sua digitação através de algum digitador certificado ou através do TOUC e do ICP Brasil. Ai, professor, é muita informação. Calma que eu vou tentar desmistificar para vocês. Então, você tem o documento que é feito de forma digital, que se chama nato digitais, que são documentos que ele nasce de forma digital, e tem documentos que são físicos. Esses documentos que são físicos, você não pode simplesmente digitalizar ele de um PDF normal e colocar na plataforma do registradores de imóveis. Vai vir uma nota devolutiva. Nesse caso específico desses documentos, você precisa digitalizar eles em formato de PDF-A e fazer a assinatura validando. E assim você coloca na plataforma do registradores de imóveis. Outra coisa que também é muito utilizada nessa plataforma do registradores de imóveis é em relação à questão das informações das matrículas. Então, hoje, na plataforma do registradores de imóveis, é possível você, inclusive, visualizar todo o acervo que existe nos cartórios de registro. Então, quando o cliente chega no meu escritório, que eu estou fazendo um atendimento, e ele vem ali e fala sobre a matrícula, eu posso, do meu escritório, naquele momento, clico ali o número da matrícula e automaticamente eu já vou ter a visualização daquela matrícula. Eu já sei o que está registrado no cartório. Então, eu consigo dar um feedback para o meu cliente, às vezes, naquele momento, ele sentado ali no meu escritório. Olha, esse imóvel aqui, eu estou olhando aqui no cartório, que ele está ainda registrado em nome do vendedor anterior. Olha, aqui eu estou verificando que a gente vai precisar fazer uma verbação de uma construção, porque ainda está como terreno, o senhor tem uma casa. Enfim, no caso das plataformas dos registradores de imóveis, hoje a gente pode fazer absolutamente tudo que você faria de forma presencial, você pode fazer através dessa plataforma dos registradores de imóveis. Além disso, além da visualização da matrícula, é possível também, nessa plataforma dos registradores de imóveis, ter acesso às certidões de ônus, inclusive às certidões de transcrições. As transcrições, elas não estão digitalizadas, elas estão nos livros. Mas você não precisa ir até o cartório de registro de imóveis para solicitar uma certidão de ônus referente a uma transcrição que está nos livros. Para isso, basta que você também entre quando você entrar, terminou a aula, você vai acessar essa plataforma dos registradores de imóveis, vai fazer seu cadastro e vai ter lá, emissão de certidão. Você clica, vai verificar qual estado que você quer ter acesso à certidão, vamos supor, São Paulo. Aí ele vai perguntar qual é o cartório, você clica e vai colocar lá o número da matrícula, ou pedir uma busca pelo nome da pessoa, ou uma busca pelo endereço.
E assim você vai conseguir ter acesso às informações do que está registrado no cartório para que você possa atuar em relação à prestação daquele serviço. Percebe que saber manusear as plataformas digitais pode trazer uma grande diferença no seu atendimento, porque além de você poder utilizar essas plataformas para os cartórios da sua cidade, você também vai poder abranger o seu leque de raio de ação em outros locais também que você não atuaria se você tivesse ainda tendo a necessidade de ir presencialmente em cada cartório. Como vocês podem perceber, saber atuar na área da regularização imobiliária, saber atuar no direito imobiliário extrajudicial e ter como aliadas as plataformas digitais dos cartórios vai possibilitar que você voe com relação à sua atuação na área do direito. Enfim, o cartório de registro de imóveis, na plataforma do cartório de registro de imóveis, é possível também que você faça ali os procedimentos da uso capião, da adjudicação compulsória. Tudo isso, pessoal, através das plataformas digitais. Então perceba, uma coisa que você poderia estar tendo aí anos de trabalho por falta desse conhecimento de atuar na área do extrajudicial, é um grande divisor de águas você poder estar ali, sabendo utilizar as plataformas, sabendo a questão das noções básicas do direito extrajudicial e trazendo para o seu cliente também uma celeridade com relação à questão da sua atuação. A outra plataforma que também nós utilizamos bastante em nosso escritório são as plataformas do Registro Civil. Como vocês sabem, o cartório do Registro Civil é o cartório que é responsável por registrar e publicitar tudo o que acontece com a pessoa. Nesse caso específico, no cartório de registro civil, você vai precisar ali ter acesso a casamentos, a certidões de casamento, certidões de nascimento, inclusive também certidões de óbitos. Muitas vezes a gente está com algum imóvel que está irregular, que a gente precisa ali fazer um inventário. E a gente precisa tirar todas aquelas certidões dos herdeiros, certidões de óbito. Antigamente, pessoal, quando eu pegava um tipo de inventário, que eu via que um herdeiro casou no Maranhão, o outro casou em Pernambuco, o morto morreu em Salvador. Tinha herdeiros que estavam em São Paulo. Gente, vocês não tinham noção qual era a peregrinação para conseguir todas essas certidões. Tinha que ligar para o cartório de Maranhão. Às vezes a gente sabe que tem cartórios que é complicado, né? Tem cartórios no interior que são bem complicados. A gente precisava, às vezes, contratar despachantes ou contratar pessoas para poder ir no cartório, dar entrada, depois encaminhar a certidão via Sedex. Às vezes a certidão não estava, tinha algum erro, a gente precisava retornar. Enfim, era uma confusão, né? Então, o que você poderia regulamentar, instrumentalizar ali seu processo de inventário em questão de dias, você ficava, às vezes, meses para poder conseguir todas as certidões de herdeiros, enfim. Era essa complicação. Hoje, nas plataformas do Registro Civil, você consegue emitir certidões de casamento, nascimento, de união estável, de óbito, num clique. Você acessa essa plataforma, né? Faz a solicitação em qualquer lugar do Brasil. Todos os cartórios civis estão interligados nessa plataforma que é da ONR. Essa plataforma você acessa lá no www.registrocivil.org.br. Nessa plataforma você vai se cadastrar e você também vai poder ter acesso a emitir certidões de qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil. Olha que bacana! Tem pessoas que não sabem isso. E aí, vai até o local. Às vezes tem pessoas que dizem assim, olha, eu nasci no Rio Grande do Sul, estou precisando tirar uma certidão de nascimento, porque eu vou me casar na Bahia. E aí,
fica esperando a certidão. Hoje você pode solicitar, em 5 dias você está recebendo essas certidões. Tem a cartório que às vezes são até mais rápidas, em questão de poucas horas ou 24 horas o pessoal envia, mas normalmente 5 dias úteis você consegue essas certidões. Esse cartório de registro civil também possibilita que a gente possa fazer as questões de emissão de certidões de óbito, né, das pessoas que faleceram, e também a gente verifica muitas vezes que precisa ali fazer uma averbação de um ato, e a gente também pode utilizar essas plataformas fazendo contato com os cartórios e assim a gente fazendo esse procedimento de averbação. Por exemplo, teve uma cliente que ela precisava ali, o marido já tinha se divorciado de uma outra esposa, mas ela queria fazer o casamento dela e ainda não estava com a averbação do divórcio. Eles tinham feito a questão do divórcio, não tinha levado ao registro, e a gente conseguiu, através das plataformas, fazer a averbação do registro do divórcio e emitir uma certidão atualizada para que ela pudesse ingressar com as novas núpcias. Isso tudo de uma forma digital. Então, são procedimentos que a gente consegue aí estar implementando no nosso escritório, né? Hoje eu tenho um setor lá do meu escritório que trabalha somente com essas plataformas, fazendo esse procedimento. Às vezes acontece alguma nota devolutiva, nós na própria plataforma podemos fazer o cumprimento. Então, é uma dica que eu deixo por aqui para vocês, né, que estão buscando o conhecimento do direito extrajudicial, de ferramentas que vocês podem estar utilizando para o dia a dia de vocês. E por final, né, nós temos hoje uma plataforma que é a Sensec. Não sei se vocês já ouviram falar. Essa plataforma é uma plataforma que nos possibilita fazer uma busca para saber exatamente os atos que foram lavrados, se foi lavrada alguma escritura pública, se foi feito algum testamento em nome daquela pessoa. Faz também algumas buscas em relação a averbações de escrituras, pactos nupciais. Pessoal, antigamente, vamos supor que eu queira deixar um testamento. Eu estou aqui em São Paulo e resolvo passar em São Paulo e fazer um testamento como minha última vontade. Vou até um tabelião e digo, olha, eu quero fazer um testamento. Eu lavro aquele testamento, mas eu moro em Salvador. Ninguém sabe que eu fiz essa lavratura desse testamento aqui. Por cargas d'água, eu venho a falecer. E aí, meus herdeiros, vai saber que eu estive aqui em São Paulo e inventei de fazer um testamento? Não vai saber. E aí, abre o inventário. Quando chega lá no inventário, não tem testamento. Só que eu fiz em São Paulo. Como é que vocês antigamente iam buscar informações em todos os tabeliões de notas do Brasil para saber se em algum tabelião eu fiz um testamento? Olha como era complicado. Hoje, através dessa plataforma do Sensec, você pode pesquisar se aquela pessoa fez algum testamento em algum tabelião de notas em qualquer lugar do país. Então, você olha como é importante, nesse caso aí, né? A pessoa iria deixar de ter exercido o seu direito de última vontade porque não se tinha informação que foi feito um testamento em São Paulo. Através dessa Sensec, a gente consegue visualizar se houve alguma revogação de testamento. Porque eu também posso ter tido um testamento em Salvador, cheguei em São Paulo, descobri algo que me desagradou e quis revogar aquele testamento. Eu posso, no caso, fazer uma procuração. Eu posso fazer uma escritura pública de compra e venda. Então, essa plataforma que é a Sensec, ela possibilita também que a gente consiga dar mais segurança jurídica por a gente ter acesso ao que está acontecendo nos cartórios de notas. Lembra que eu falei que quando você faz uma operação de uma negociação de venda, você pode escolher qualquer tabelião para lavrar uma escritura pública? Nesse caso específico, se você tem alguma dúvida se existe uma escritura pública de compra e venda
que foi feito em qualquer lugar do Brasil, você pode fazer a pesquisa através do Sensec. Lá você vai ter informação de todos os atos que foram lavrados, né, nos tabeliões de notas, e assim você consegue saber e dar segurança jurídica e também tendo a informação de que foi lavrado um ato, que foi lavrado um testamento, você volta para o cartório de notas e faz a solicitação da emissão da certidão. Se você não soubesse por onde começar a procurar essa informação dessa lavratura, como é que você iria saber que você tem que ir no cartório de São Paulo, no 12º, ou em Salvador, no 6º ofício? Seria complicado esse procedimento, né? Então, quando você vai no Sensec e emite essa certidão, e lá ele diz que no cartório de Salvador, do 12º ofício, tem um testamento de Elaine, você já vai diretamente naquele cartório e já pede ali uma certidão do testamento para você ter a informação do que foi lavrado. Pessoal, são dicas valiosíssimas que eu estou deixando aqui nessa aula para vocês. Com certeza, vocês sabendo aplicar todas essas técnicas, inclusive utilizar essas plataformas digitais no seu negócio, no seu escritório, com certeza você vai conseguir ter uma velocidade de atendimento e também vai conseguir prestar um serviço de mais qualidade para o seu cliente. Mas, prof, como é que eu fico sabendo dessas informações da normativa? Qual é a normativa que fala sobre esses procedimentos para que eu possa atuar de uma forma do extrajudicial através das plataformas digitais? E aí o CNJ, para poder regulamentar toda essa parte, né, de plataforma, assinatura, qualificada, sistema de registro, ele publicou o provimento 149 do CNJ. Nesse procedimento, você vai ter ali todas as informações sobre as questões das plataformas digitais, sobre a questão das assinaturas digitais, sobre as qualificadoras e também sobre a questão de como utilizar os documentos de forma nata digital, de forma digital. Esse procedimento, o 149, foi um grande divisor de águas, porque quando essas plataformas foram implementadas, logo depois da pandemia começou a criar, né, essas plataformas, a gente tinha muitas dúvidas de como operacionalizar, de como ter essa segurança jurídica para as partes. E aí, com relação a esse procedimento, antes do procedimento 149, a gente teve o procedimento 100, que regulamentava ali como utilizar todos aqueles procedimentos operacionais. Mas existiam algumas dúvidas ainda, principalmente com relação a esses tipos de assinatura, como digitalizar o documento, qual era a função de cada cartório. E aí, recentemente, foi publicado o provimento 149 do CNJ, que ele, além também de criar um procedimento, tipo um POP, né, de como utilizar cada ferramenta dessa, ele também trouxe para a gente a questão aí da instrumentalização do procedimento da uso capião, que também é um procedimento que a gente faz pela via extrajudicial. Então, eu convido a vocês a lerem esse procedimento, né? A ler mesmo, passo a passo, para que vocês possam se familiarizar de como vocês podem estar atuando aí nessa área do direito extrajudicial através dessas ferramentas que nós temos hoje, que são as plataformas digitais. Eu digo a vocês que hoje eu não sei o que seria do meu escritório se não fosse utilizando essas plataformas digitais. Praticamente 100%, poucas coisas, eu ainda tenho necessidade de me dirigir até um escritório até um cartório de notas ou então de registro, enfim, para poder fazer algum ato. Basicamente, hoje meu escritório está todo interligado nessas plataformas e também eu consigo prestar para o meu cliente um atendimento de excelência, com rapidez, com segurança, com o menor tempo possível e também com custos mais reduzidos. Lembrando que aí, nesse caso, eu não preciso de intermediários para fazer esse procedimento. Então, aprender a utilizar as plataformas, aprender a como
implementar essas plataformas no seu escritório vai te proporcionar essa liberdade. Porque hoje eu posso estar aqui em São Paulo, posso estar em Salvador, posso estar em Brasília. Trabalho normalmente, como se eu estivesse dentro do meu escritório. E mais, atendendo clientes em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Olha que bacana isso. Você sabia que você poderia utilizar todas essas facilidades para poder atuar na sua advocacia? E eu não poderia também deixar de lembrar da plataforma do RTD Brasil, .org.br, que é uma plataforma que nós utilizamos para os registros de títulos e documentos. Pois é. Agora você pode também registrar os seus títulos e documentos pela plataforma do RTD. Isso facilita bastante porque, mais uma vez, a plataforma do RTD, as plataformas digitais, ela vai facilitar vocês a utilizarem todas as ferramentas sem precisar que você vá até o cartório para isso. Então, por exemplo, eu estou agora mesmo com um procedimento de um cliente que eu preciso fazer uma notificação extrajudicial. Para você poder fazer esse procedimento, você precisa se cadastrar na plataforma rtdbrasil.org.br. Cadastrando nessa plataforma, você vai, no caso, digitalizar todos os documentos, assinar, encaminhar pela plataforma e a pessoa vai receber a notificação como se você estivesse indo até o local. Então, hoje eu consigo também fazer as minhas notificações extrajudiciais sem necessidade de ir até o cartório. Antigamente, mais uma vez, se eu precisasse fazer uma notificação em um cartório, por exemplo, fora da minha cidade, ou eu tinha que pagar alguém para ir naquele cartório, para poder fazer a prática do ato, ou então eu tinha que pagar um SEDEX ou pagar uma notificação via R. Hoje, tudo isso você faz em um clique. Basta que você tenha o conhecimento. E aí, dentro desse processo da plataforma do RTD, você também pode, por exemplo, registrar os seus documentos particulares, convenções, prestação de serviços, tudo pelo RTD. Olha que bacana você poder hoje dispor do seu escritório, de todo o aparato que tem nos cartórios de registros, nos cartórios cíveis, nos tabeliões de nautas, no RTD, no SENSEC, tudo isso através das plataformas digitais. Bom, esse assunto eu gostaria de passar para vocês porque foi um grande divisor de águas. E eu tenho vários casos lá no meu escritório de que eu nem conheço o cliente fisicamente. Ele entra no meu escritório através de um atendimento virtual, que hoje também a gente utiliza muito. Você tem alguns mecanismos de indicações, enfim, para aquele cliente chegar até você. E aí, dentro desse processo, eu atendo o cliente, passo todas as instruções e depois, no caso, eu presto o serviço para ele e nem conheço. Eu tive recentemente até uma cliente que eu já tenho. Essa cliente, ela já é minha cliente há 3 anos. Ela é uma brasileira que mora na França e sempre quando ela precisa de algo, ela teve a indicação de um corretor que veio até o meu escritório. E sempre quando ela precisa de algo, ela entra em contato comigo porque assim eu consigo atender. E aí eu tive a grande satisfação, quando ela veio aqui para o Brasil e foi lá para Salvador, de conhecê-la pessoalmente. E a gente já era íntima e eu nem conhecia ela pessoalmente. Tudo isso prestando serviço de forma remota, digital. E assim, pessoal, eu falo que é possível sim você atender diversos clientes em diversas regiões sem necessidade de ser presencial. Essa é a nova era. Se você, no caso, não souber e não quiser entender, você vai estar obsoleto e com o tempo você vai acabar aí ficando para trás. Então eu convido para que vocês se debrucem aí na questão do conhecimento, Procure ler esse provimento 149 do CNJ, procure se cadastrar em todas essas plataformas e tenho certeza que vocês terão bom proveito com relação a essa situação.
Agora, vamos fixar a matéria que demos hoje através de respostas aí do quiz. Qual foi uma das principais inovações trazidas pelos atos eletrônicos no direito imobiliário? Letra A. A possibilidade de realizar registros e averbações de imóveis de forma online. Letra B. A eliminação do uso de assinatura em contratos de compra e venda. Letra C. A restrição de acesso aos registros apenas para advogados. E a resposta correta é letra A. A possibilidade de realizar registros e averbações de imóveis de forma online. Como vocês puderam observar, hoje, através da plataforma dos registradores de imóveis, é possível fazer todos os atos que você faz presencialmente no cartório de registro através da plataforma. Nessa plataforma, que se chama www.registrodeimóveis.org.br, além de você poder também utilizar a plataforma para prática de atos como registro de imóveis, como averbações, você também pode emitir certidões e pode também acessar a matrícula de forma visual, online, em todos os cartórios que estão interligados aqui no Brasil. Qual é o principal benefício do uso de assinaturas eletrônicas em contratos de compra e venda de imóveis? Letra A. Aumentar o tempo necessário para validar os contratos. Letra B. Reduzir a segurança jurídica das transações. Letra C. Agilizar e facilitar a formalização dos contratos à distância. Letra D. Tornar os contratos menos reconhecidos legalmente. E a resposta certa é a letra C. Agilizar e facilitar a formalização dos contratos à distância. Os contratos assinados de forma digital hoje possuem a mesma segurança de um contrato que é assinado de forma manual. Mas para isso é necessário que você tome cuidado para que a assinatura seja feita de forma qualificada. Que são aquelas assinaturas que são assinadas através do ICP Brasil, do certificado, ou através da plataforma do e-notariado. Qual ferramenta digital é utilizada para garantir a autenticidade e a integralidade de documentos eletrônicos em atos imobiliários? Letra A. Certificação simples via e-mail. Letra B. Impressão do documento em papel timbrado. Letra C. Certificado digital emitido por uma autoridade certificadora. Letra D. Reconhecimento de firma manual em cartório. E a resposta certa é a letra C. Certificado digital emitido por uma autoridade certificadora. Os certificados digitais são grandes aliados justamente para que você possa dar segurança jurídica naquele ato que é um ato formal. E para isso é necessário que ele tenha ali o padrão do ICP Brasil. Fora esse sentido, somente através das assinaturas feitas pelo e-notariado que vai lhe dar uma segurança jurídica para a transação de propriedades de imóveis através dos cartórios de registro. Bem, eu espero que você tenham gostado da aula de hoje, onde nós abordamos sobre as plataformas digitais, cada uma delas e também como é que vocês podem utilizá-las na sua advocacia do seu dia a dia. Tenho certeza que se vocês forem comigo nesse processo de aprendizado pela via extrajudicial, você vai ter uma virada de chave aí na sua profissão. Então, gostaria de agradecer a todos, dizer que a gente ainda tem muito conteúdo. A próxima aula que vamos dar será sobre ferramentas jurídicas do extrajudicial e eu convido para que você não perca a próxima aula. E eu gostaria de deixar aqui para vocês a minha rede social, que é Elaine_Portela_ADV, onde nessas redes sociais eu falo um pouquinho sobre o meu dia a dia, sobre as técnicas da área de regularização de imóveis, sobre direito imobiliário extrajudicial e convido também vocês para me acompanharem no meu canal do YouTube Imobiliaristas. Aproveitando, já falo que vocês também baixem o aplicativo TV Justiça Mais, para que vocês possam ter aí
todo o conteúdo da TV Justiça de forma online e ao vivo. Espero vocês na próxima aula sobre direito imobiliário extrajudicial. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.